Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Contar do Caligares. Eu quero abordar o seguinte tema: psicanálise e alegria de estar vivo, né? Então já eu conto essa história. Eu quero lembrar então que Contar do Caligares nasceu em 1948, morreu recentemente em 2021. Foi um psicanalista lacaniano, nascido na Itália, mas que atuou e viveu por muitos anos no Brasil. E ele foi nada menos do que orientando de Roland Barthes no seu doutorado na área de semiologia. Atuou como psicanalista, escreveu um livro belíssimo e extremamente interessante chamado Cartas a um Jovem Terapeuta, né? E eu recortei alguns temas, algumas ideias deste livro e vou então hoje falar um pouquinho sobre esse tema, né? A alegria de estar vivo, né? Quando a gente pergunta assim, qual é o objetivo da terapia ou qual o próprio objetivo da vida? É você se sentir alegre simplesmente pelo fato de estar vivo, né? Talvez tenhamos atingido um ponto bastante interessante da terapia psicanalítica, quando nós chegamos ao ponto em que nos sentimos felizes pelo simples fato de estarmos vivos. Vamos lá! Então, algumas poucas citações para ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Diz o Contar: aquém dos altos e baixos de uma vida, e mesmo aquém das formas de nossas neuroses e psicoses, resta, digamos assim, uma atitude que eu gostaria de encontrar em qualquer terapeuta: uma disposição básica diante da vida como fonte possível de alegria e de prazer. Interessante, ele tá refletindo sobre o que é necessário para ser terapeuta, né? Para ser um psicanalista. E uma das coisas que ele aponta aqui é isso. É fundamental que um terapeuta chegue no ponto em que ele sinta alegria de estar vivo, ou que ele deseje estar vivo, que ele deseje caminhar em direção à alegria. Às vezes, é claro, ele não está aqui idealizando, dizendo um terapeuta tem que ser uma pessoa feliz, tem que ser uma pessoa que está sorrindo o tempo todo. Ele está dizendo que deve existir um desejo de viver, um desejo de buscar a alegria, né? Por que ele está dizendo isso? Porque você vai precisar, né, como terapeuta, você vai estar junto com outras pessoas, né, os seus pacientes, que muitas vezes estão procurando um sentido para a vida, que muitas vezes perderam o próprio desejo de viver. E se chegar diante de um terapeuta que não tem desejo de viver, não tem uma pulsão de vida ali, como é que fica a situação? Como é que você pode fazer esse trabalho, né, de caminhar junto com as pessoas em direção à vida, se você mesmo está muito longe da própria vida? Então você não precisa ser perfeito, você não precisa ser saudável do ponto de vista afetivo, né? No sentido de que você tem que estar completamente livre de qualquer neurose ou de qualquer psicose, né? Ou por aí vai, se você quiser prolongar as estruturas básicas indicadas por Freud, né, livre completamente da perversão. Você, mesmo que você não esteja livre ou completamente livre de qualquer tipo de estrutura, de qualquer patologia, se a gente quiser usar essa linguagem, de qualquer forma, um mínimo de prazer de viver, um desejo de viver, uma busca da alegria, uma busca pela pulsão da vida, isso seria talvez um requisito mínimo para que você seja um terapeuta, né? Então, por exemplo, ele explica isso: caso um paciente viva a contragosto, será que existe alguma chance da terapia infundir nele alguma vontade de viver? Né? Quer dizer, você encontra uma pessoa como terapeuta que não deseja viver. Se você mesmo não deseja viver, como é que você vai infundir um desejo de viver, né? Então, por isso que ele está considerando o desejo de viver como algo fundamental para você iniciar a sua atividade como terapeuta. E ele diz: e será que é possível o terapeuta suscitar no paciente esse interesse pela vida se ele mesmo vive a contragosto?
É óbvio que isso é uma pergunta retórica, né? Você não pode infundir em ninguém, você não pode estar junto com alguém e exercer, vamos dizer assim, qualquer tipo de influência nessa pessoa que vá numa direção contrária à própria direção na qual ou pela qual você caminha, né? É isso, né? Por isso que é importante que o terapeuta faça terapia, por isso que é importante que o terapeuta chegue minimamente ao ponto em que ele entende que estar vivo é um privilégio, é algo importante, é algo interessante, porque depois esse sentimento vai ser importante no seu trabalho como terapeuta. E ele diz, a resposta clássica é que a vontade de viver tem a ver com um sentir-se acolhido no mundo, que seria muito primitivo, muito inicial, adquirido bem no começo da vida. E talvez algumas pessoas não se sintam acolhidas no mundo nessa experiência inicial de vida e talvez precisem aprender ou precisem encontrar esse desejo. E seria tarefa da terapia apoiar as pessoas na medida que elas buscam e que elas procuram esse sentimento de acolhida no mundo, para que elas possam se sentir minimamente felizes por estarem no mundo. E por fim, ele diz assim, consequência e prova desse prazer, ainda hoje pratico turismo terapêutico, né? Então ele vai exemplificar que esse prazer de viver, no caso dele especificamente, pulsa na medida em que ele, já sendo à época um homem maduro, continuava fazendo terapia e continuava inclusive procurando novidades nesse campo, né? É interessante que o Contardo conta, me chamou muita atenção quando eu vi essa expressão, né? Eu pratico turismo terapêutico. Eu falei, mas o que é turismo terapêutico? Depois, na sequência, ele explica, né? Ele diz que ele, quando viaja por um período acima, né? Ou quando viajava, né? Por um período acima de 15 dias, ele ia para alguma cidade, para algum país diferente. Ele então praticava o turismo terapêutico que consistia em procurar um terapeuta local, né, na cidade onde ele estava, uma pessoa desconhecida, né, na maioria das vezes, de preferência de uma orientação teórica diferente da dele, no caso dele era psicanalista, lacaniano, né, então ele procurava, por exemplo, um terapeuta que trabalhasse com comportamental, por exemplo, né, ou de uma outra linha, né, um freudiano, um winnicottiano, né, ou um junguiano, né, e fazia terapia de maneira intensa, né, 5 vezes por semana, durante 15 dias, 30 dias, 60 dias, né, e pegava alguma demanda pessoal, né, alguma questão que incomodava e tratava dessa questão diariamente durante dias seguidos, né? E para ele isso era uma forma de estar em contato com esse prazer de viver, porque à medida que a gente lida com as nossas questões, com as nossas demandas, a gente vai se aproximando desse prazer de estar vivo, de querer viver, a gente vai desejando estar vivo e, claro, essa busca pela terapia, mesmo depois de ter feito terapia psicanalítica uma vida inteira, como foi o caso do Contardo, ainda ter esse gosto pela novidade, tanto no sentido de procurar variações teóricas, como procurar terapia de forma intensiva, né, fazendo a semana inteira, 5, 6 vezes por semana durante um período determinado, mostrava, né, o quanto ele cuidava de si, o quanto a vida pulsava nele. Por isso, claro, ele podia falar sobre esse assunto com razoável autoridade, né? Descobri recentemente o Contardo Caligares, né? Li apenas 2 livros dele e já tenho uma admiração muito grande, porque os 2 livros que eu li são interessantíssimos e mostram uma pessoa ao mesmo tempo madura,
mas ao mesmo tempo um gênio, né, da psicanálise. É isso aí, a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai continuar contando essa história. Há muitas coisas ainda para falar sobre Contar do Caligari, sobre psicanálise. Eu espero que tenha ajudado um pouco você que está aí entrando ou está no campo da psicanálise, né? Espero que Contardo tenha inspirado você tanto quanto me inspirou. Um abraço e até o próximo vídeo.